que essa igreja me confere essa manhã, de celebrar junto com os queridos, do lado de cá, em cima do púlpito, esses 31 anos de bênção, de avanço no reino, 31 anos de serviço que o Senhor tem proporcionado a esta igreja, de um modo especial nos últimos anos, sob o pastoreio do Elias, da sua família, que para mim, faltam palavras, viu, Elias? Ô cidadão chato, né? Não, queridos, brincadeira. Eis aqui um amigo, alguém que há mais ou menos 2 anos e meio, de um modo bem inusitado, a gente sempre repete a mesma história, né? A Lana e eu havíamos acabado de chegar em São José, pouco mais de um mês, procurando uma igreja para congregar e uma bicicleta para comprar, né? Porque estávamos a pé. E na busca de uma bicicleta, encontramos a Central. E ao chegar na Central, fomos aqui acolhidos pelo Elias, por sua família, por cada família que está aqui nessa manhã. Por isso, parabéns, Igreja Batista Central de São José, não apenas pelos seus 31 anos de organização e de trabalho, mas parabéns, porque o Senhor é o Senhor desta igreja e vocês os têm servido bem. Parabéns, pastor, parabéns, igreja. E é muito difícil, né, para nós, a Lana e eu, que com o William ainda no ventre, nem sabíamos que o William já havia vindo conosco. Quando nós nos deslocamos, né, de uma cidade para outra, mesmo de um país para outro, que conhecemos irmãos de outros países também, como nós nos preocupamos, será que a nova igreja será uma igreja acolhedora? Será que a nova igreja que nós vamos congregar será uma igreja que de fato vai nos abraçar? E nós podemos testemunhar disso, a Lana e eu, e o William testemunham do amor e do carinho desta igreja. Mas eu gostaria de abrir aqui um parênteses, Elias, por favor, para fazer uma declaração de amor à Igreja Batista Vida Nova lá em Pinhais, os irmãos que estão me acompanhando e que representam essa igreja, porque ao sair daqui tivemos a mesma preocupação, e de fato temos experimentado o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma honra, a mesma consideração lá em Pinhais também. Louvado seja Deus também pela igreja que nos aceitou como pastor ali, em nome de Jesus. Mas nessa manhã, meditando, e eu quero te convidar a meditar comigo aqui em Lucas, capítulo número 10, acredito que vai ser projetado, se você não tiver aí com a sua Bíblia em mãos ou um smartphone. Lucas capítulo 10 é certamente um dos textos mais desafiadores para a história de uma igreja local, qualquer igreja local, ou mesmo para a história da igreja, do povo de Deus, a partir do Novo Testamento. É um dos momentos iniciais, aquele momento de transição em que o ministério do Senhor Jesus está sendo transferido, está sendo ali de um modo muito especial, compartilhado com os apóstolos, ainda nas suas primeiras experiências, antes de iniciar a grande jornada de Atos dos Apóstolos. Aqui os discípulos estão dando os seus primeiros passos na missão. E pastor, eu confesso que eu me acovardei quando o pastor falou, prega domingo de manhã, no aniversário da igreja. Falei, meu Deus, eu não vou fazer isso sozinho. Então eu chamei para me ajudar um pastor chamado Ricardo Agreste, que nós concordamos que talvez seja um dos melhores pregadores do Brasil. E no ano de 2013, pastor Ricardo Agreste, da Igreja Presbiteriana de Campinas, ele dirige uma conferência que acontece anualmente, já tem alguns anos, essa conferência chamada CTPI. E no ano de 2013, ele compartilhou esta palavra ao encerramento daquela conferência, trazendo desafios para a igreja naquela época, mas desafios que permanecem para nós ainda hoje, desafios para aqueles que participaram daquele congresso e que eu acredito que essa manhã também vão nos abençoar, vão mexer com o nosso coração. Por isso, se você não conhece esse pregador, eu te convido a procurar o material dele na internet, certamente você será abençoado, os livros também. E essa manhã eu quero então usar o pastor Ricardo Agreste como uma referência para meditação aqui em Lucas capítulo número 10. E a partir do verso 1, nós lemos assim a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho.
Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e ela não voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E assim, eu quero repetir apenas essa frase emblemática para mim, para você, para a igreja do Senhor. O reino de Deus está próximo. Essa é a tua palavra, Senhor, e o nosso desejo é que o Senhor aplique esta palavra poderosa em nossos corações, esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar aqui essa manhã contigo sobre dois personagens, por assim dizer, que saltam aos meus olhos meditando neste capítulo de Lucas. E esses personagens são a igreja e a cidade. A igreja e a cidade. E quando eu quero pensar sobre a igreja, eu quero pensar na igreja historicamente, mas especialmente Igreja Batista Central. E quando falamos da cidade, falamos da onde o Senhor nos envia para cumprir a missão. E eu gostaria de convidar você a pensar especialmente na cidade de São José dos Pinhais. É claro que eu também estarei pensando em Pinhais. E alguns que talvez não são daqui, talvez você pense também na sua cidade natal. Me vem à mente também Rancharia. Quem já encontrou Rancharia no mapa? Eu vejo que só a minha mão está levantada. Há umas 3 mãos aqui levantadas. Rancharia, minha cidade natal. A cidade é o lugar onde o Senhor envia a igreja para cumprir a sua missão. E pensando na igreja, a primeira verdade importantíssima que nós precisamos identificar nesse texto sobre a igreja é o que nos diz o versículo de número 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Como é maravilhoso celebrar 31 anos da bênção de Deus sobre as nossas famílias, da bênção de Deus sobre o cuidado dele sobre a família IBC. Amém, queridos? Quantos testemunhos poderiam ser compartilhados aqui essa manhã? Daqueles que talvez estão aqui desde a fundação dessa igreja, daqueles que vieram depois, aqueles que acabaram de chegar e já estão servindo. Que bênção, pastor. É maravilhoso. Todos nós podemos compartilhar algo icônico, algo especial, do que Deus tem feito na vida dessa igreja. Todos nós também teríamos alguma coisa para falar das suas dores, dos seus desafios, dos momentos de dificuldade que você e a sua família experimentaram, e como essa igreja serviu como um porto seguro, serviu como um canal de Deus para te abençoar. Certamente todos nós temos algo para falar de bom sobre a nossa igreja local, mas não podemos perder de vista uma coisa: a igreja está debaixo de uma designação. A igreja está debaixo de uma ordem. A igreja está debaixo de uma palavra direta do próprio Senhor Jesus. Há muita coisa que poderíamos falar sobre a igreja, mas não podemos esquecer que, em primeiro lugar, a igreja é essa família maravilhosa, é esse povo abençoado, a quem Jesus deu uma ordem. Nós não temos uma segunda opção. Nós não estamos em missão como se fosse mais uma opção das atividades que uma igreja pode realizar. Mas é o próprio Senhor Jesus que, voltando-se para aquele grupo de 72 discípulos, os envia, lhes dando uma ordem: vão e preguem o evangelho do reino. Igreja Batista Central, vocês aqui, nós lá em Pinhais, e aonde houver um grupo de discípulos de Cristo,
72, 32, 12, 2.000, 5.000, não importa. Todos nós continuamos debaixo dessa mesma ordem. 2.000 anos depois, a ordem do Senhor permanece sobre nós. E nós estamos debaixo dessa ordem. Nós temos que ouvir a voz do Mestre. E o Senhor está nos enviando na direção da cidade que Ele nos confia para sermos os seus representantes, das cidades onde Ele nos envia para compartilharmos o amor e as bênçãos que Ele já derramou e tem derramado continuamente sobre nós. Igreja, há tanta coisa que nós podemos fazer, tantas atividades que nós podemos nos comprometer, mas todas elas precisam estar ligadas a essa espinha dorsal chamada a missão. A igreja é um grupo de discípulos em missão. E a missão não é algo inventado por nós. A missão é dada por Cristo. Portanto, o meu primeiro desejo para esta igreja, pelos próximos 31 anos, ou até Jesus voltar, quem sabe Jesus ainda volta essa semana, não é? E aí aquele time que você está torcendo, que provavelmente não vai ganhar, ainda tem chance, né? De pelo menos subir com Jesus para o céu. Mas de qualquer maneira, não importa quanto tempo ainda temos que gastar todo o nosso tempo como igreja, seja os próximos 31 anos, os próximos 3 dias, as próximas 3 horas, estamos debaixo da ordem de Cristo, de ir e proclamar a verdade do seu reino. E quando fazemos isso, quando reconhecemos que o Senhor nos deu uma missão, e que igreja é isso, é esse povo em missão, reconhecemos uma segunda verdade especialíssima nesse texto, é que esses 72, Jesus envia 2 a 2. Não se preocupe, eu não vou analisar aqui versículo por versículo desse capítulo, ok? Mas eu quero apenas fazer esses destaques especiais, que eu creio que vão aquecer o teu coração, para continuar servindo a Cristo na missão. Para cumprirmos a missão, para cumprirmos o desígnio de Cristo sobre a nossa vida e a nossa igreja, não podemos perder de vista que a missão que Ele nos confiou não é uma missão para autônomos, para aqueles que vão andar sozinhos, acreditando que não precisam de ninguém para servir a Deus. Porque até esses primeiros discípulos, tão especiais para nós, que nos confiaram as Escrituras Sagradas, até eles tiveram que andar de 2 em 2. A missão que o Senhor nos confiou é uma missão que se dá num contexto de relacionamentos, e relacionamentos profundos entre irmãos da fé. E me vem à mente, no mínimo, 3 dimensões para esse relacionamento. Relacionamentos entre jovens cristãos e cristãos mais maduros. Homens e mulheres que eu e você podemos olhar e chamar de mentores. Homens e mulheres que eu e você podemos olhar e reconhecer a fé e honrá-los. E aprender com o seu testemunho. Aqueles que estão há mais tempo na caminhada, a quem podemos imitar a fé e a perseverança. Mas também há uma segunda dimensão, parceiros, aqueles que de fato vão caminhar conosco, vão abrir a porta das suas casas, vão sentar conosco para compartilhar um pacote de batata frita talvez, e maratonar Netflix, enquanto os nossos corações se abrem, e com alegria compartilhamos das bênçãos de Deus, e muitas vezes com pesar, choramos as nossas próprias mazelas. Pessoas a quem podemos confiar o que há de errado no nosso coração, e pedir ajuda, e saber que esse irmão é igual a mim, sofre, mesmo que eu sofro, mas é alguém com quem eu posso orar. Eu creio que os pequenos grupos são um excelente mecanismo para isso. E não apenas os pequenos grupos, mas qualquer momento na caminhada da igreja em que podemos estar lado a lado uns dos outros, quer no coral, quer na EBD, grupo de jovens, mulheres, não importa. Nós não nos reunimos apenas para realizar atividades, mas para aprofundar os nossos vínculos de fé. Mas a terceira dimensão de relacionamento que me chama a atenção, que é muito clara nas Escrituras, é que além de nós caminharmos
seguindo o exemplo daqueles que estão há muito mais tempo do que nós na fé e cuja experiência nos abençoa. Além de nós caminharmos com pares, com amigos, amigas, que fazem parte da nossa rotina diária, nós também precisamos ter discípulos. Nós também precisamos estar ensinando alguém na caminhada. Nós também temos algo para compartilhar para uma geração nova. Ou mesmo para alguém que acaba de chegar à igreja e que precisa do seu tempo, e que precisa do seu sofá, e que precisa das suas experiências para compartilhar. Essas são 3 dimensões de relacionamentos que devem ser enraizadas na igreja à medida que avançamos no cumprimento da missão que o Senhor nos designou. Amém, queridos? Mas uma terceira verdade que ainda encontramos no versículo 1, e olha como esse texto é rico, é que o Senhor está enviando a sua igreja numa missão. Essa missão se dá por meio de relacionamentos. Mas essa missão é de nós irmos adiante dele. É no nome dele. É dele, por ele e para ele que tudo vamos fazer como igreja. Irmãos, como é maravilhoso reconhecer o impacto de uma igreja atuante em uma cidade, especialmente nossas cidades brasileiras. Há igrejas que são reconhecidas, há igrejas que têm um espaço aberto, portas abertas diante da sociedade, porque realizam trabalhos extremamente relevantes. Mas nunca podemos perder de vista uma coisa: a igreja não é a solução para a cidade, mas a igreja está preparando o caminho para aquele que é a solução. Não cabe à igreja solucionar todos os problemas de uma cidade. A igreja não é um balcão de prestação de serviços, como gosta de dizer o pastor Ricardo Agreste na maioria das suas mensagens. Não, queridos. A igreja não está de portas abertas para curar todos os doentes da cidade. A igreja não está de portas abertas para abrir oportunidades de emprego para todos os desempregados. A igreja não dá conta de todas as demandas da cidade. E muitas das necessidades à nossa volta vão ficar pelo caminho. Não temos uma resposta para todos os problemas, mas temos a resposta para corações que necessitam da graça de Deus. Nós estamos indo, mas Cristo vem atrás de nós. Ele nos mandou adiante dele, para que não percamos de vista que estamos representando ele. E é somente quando ele chegar que, de fato, novos céus e nova terra serão estabelecidos como perspectiva para um futuro verdadeiramente feliz. Essa é a nossa principal mensagem. Ainda que trabalhemos com necessidades do cotidiano das pessoas que estão à nossa volta, mesmo pessoas de dentro da igreja, é Jesus que representamos, e é a Ele que devemos apresentar, não apenas as nossas programações, não apenas a estrutura que nós desenvolvemos, mas a igreja deve carregar Cristo para a cidade aonde ela está plantada. E uma quarta verdade sobre a igreja que me chama a atenção nesse texto. Estamos chegando na metade da mensagem, amém? Irmãos, parece novidade, porque o pastor Rogério costuma falar mais de 1 hora, né? Isso está mudando, em nome de Jesus, amém, pastor? Senão o almoço, meu Deus do céu. Queridos, a quarta verdade que me chama a atenção está aqui ainda no verso de número 1, quando o texto diz que Jesus os envia a todas as cidades e lugares para onde ele mesmo estava prestes a ir. A igreja está em movimento, a igreja está em ação, a igreja está em missão, e isso fazemos desenvolvendo relacionamentos profundos, nos quais Cristo é o centro de nossas vidas, e a Ele, é totalmente a Ele, somente a Ele que damos glória, mas não perdemos de vista, a nossa direção é da porta para fora.
enquanto nos aprofundamos em nossa comunhão, enquanto conhecemos mais e mais os defeitos uns dos outros, e já tem irmão aí sorrindo, porque você sabe qual é o defeito da pessoa que está aí do seu lado, você não sabe? Se você está aqui há 31 anos nessa igreja, você sabe. E você certamente tem o desafio de suportar os defeitos da pessoa que está aí do teu lado. E de perdoar, assim como você tem sido suportado por essa igreja e tem sido perdoado. Mas irmãos, não para aí. Isso que nós temos vivido, a cidade precisa experimentar. A igreja está em ação na direção da cidade. E quando vamos em direção à cidade, e quando pensamos nos problemas e nas situações que envolvem os de fora, é quando o desafio realmente começa. Quando queremos compartilhar o que estamos experimentando aqui dentro, de um modo tão peculiar, de um modo tão singelo, a ação de Deus em nossos corações, e queremos transbordar isso lá para fora, é aí que nós vamos encontrar algumas realidades bem interessantes. Primeira realidade sobre a cidade. Verso número 2, Jesus lhes disse: a colheita é grande. Eu quero dar uma palavra de ânimo para você que está trabalhando há pelo menos 30 anos, 20 anos, 10 anos aqui nessa igreja. Olhe para a cidade de São José e acredite, não é apenas que o campo é grande, mas eu gosto dessa versão que diz que a colheita é grande. Que há corações que já estão prontos para serem alcançados, porque é Deus quem prepara os corações, porque é o Espírito quem convence homens e mulheres da sua situação de condenação e pecado, e cabe a nós apenas irmos com a mensagem do Evangelho, com essa rede maravilhosa para trazer os peixes. Já estou até confundindo aqui as ilustrações, porque uma grande pescaria nos está proposta, uma grande colheita nos está proposta. Grande é a colheita. Por isso, eu não aceito desculpas para ouvir de igrejas que não estão crescendo de um modo saudável. Nós, como pastores, aqui da BGC, pastores da Igreja Batista no Paraná, e todo um servo de Deus de qualquer denominação, nós entendemos, temos ouvido, temos estudado sobre isso. Não há limites para o avanço do reino de Deus, queridos. E não há um problema com relação ao mundo. Por que as pessoas não estão se convertendo? Por que as pessoas não estão vindo para as igrejas? Sim, há muitos desafios, mas o mundo é o mesmo. E o mundo não vai mudar. As coisas até podem piorar. Sim, os nossos valores podem ser cada vez mais desgastados pela mídia, pela cultura. A igreja pode perder talvez ainda mais do seu espaço, socialmente falando. Mas a colheita continua grande. Porque é Cristo quem transforma vidas. E o texto nos apresenta que há um problema. O problema não está na colheita. O problema não está em corações serem transformados ou não, porque o Espírito Santo vai fazer a parte dele. O problema está nos trabalhadores. É assim que eu entendo o verso número 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E essa é a segunda verdade sobre o trabalho da igreja diante da cidade. Os trabalhadores são poucos. E aqui eu travo às vezes, orando e meditando, pensando em como continuar pastoreando a igreja de Pinhais. Não sei por quantos anos, agora em maio eu vou completar 1 ano. Faz 1 ano que esses irmãos têm paciência comigo lá em Pinhais, irmãos. E não vão me demitir ainda, graças a Deus. Mas veja, isso aqui às vezes tira o nosso sono. Isso aqui às vezes nos faz ficar algumas horas a mais no sofá, na sala, sozinhos, como líderes, pensando: qual é o problema com os nossos trabalhadores? Qual é o problema com a igreja? Porque a seara, a colheita, está pronta. Jesus disse em outra ocasião: os campos estão brancos, estão prontos, estão maduros para a colheita. Mas os trabalhadores são poucos.
E eu penso que o problema não é necessariamente numérico, porque os trabalhadores são poucos em igrejas cheias de gente. O problema não é falta de recurso humano. Aonde estão os trabalhadores? É uma primeira pergunta que eu me faço. Acho que o Elias se faz de vez em quando. Aonde estão os trabalhadores? Alguém pode levantar a mão, pelo amor de Deus? Aqui estão os trabalhadores. Nós já estamos aqui. 200 pessoas podem fazer muita diferença numa cidade. 200 pessoas podem fazer muita diferença numa cidade. Imaginem quantas igrejas estão nesta mesma cidade, com essa mesma visão. Bem, o problema é que talvez de 200 pessoas, de 100 pessoas, nossa realidade lá em Pinhais é bem menor, somos ali cerca de 30 pessoas, nem sempre podemos contar com 100% dos trabalhadores. Os trabalhadores, muitas vezes, não querem trabalhar. Em outras situações, os trabalhadores já estão cansados. Alguns trabalhadores estão há tantos anos fazendo a mesma coisa, que se cansaram, por inúmeros motivos. E há muitos trabalhadores que estão, suando a camisa, mas já perderam a paixão. Já estão apenas repetindo tarefas para manter em funcionamento o bom trabalho de uma igreja. Queridos, esse aqui para mim é um dos nossos maiores desafios. Que o Senhor renove a paixão dos nossos trabalhadores, que estão em ação, e que o Senhor desperte os trabalhadores que estão dormindo. Em nome de Jesus. E para isso, há uma solução, amém? Diga, graças a Deus. A solução é orar. A solução é, peça para o Senhor da colheita. Peça para o Senhor da colheita. E Ele vai levantar mais trabalhadores para a sua colheita. É tempo de nós orarmos mais do que nunca pelos nossos irmãos, mas não apenas pelas necessidades dos nossos irmãos, mas não apenas pelas dificuldades dos nossos irmãos. Precisamos orar para que os nossos irmãos levantem a cabeça e sirvam, porque a colheita está pronta. Está na hora de colher. E a colheita é grande. E o propósito não é enchermos mega igrejas. O propósito é ganharmos mais e mais vidas para Cristo. Essa é a meta. Essa é a nossa visão. E o Senhor é poderoso para aquecer o seu coração, meu irmão. Se você desistiu de servir, se em algum momento da caminhada você falou, já tem gente nova chegando, deixa para eles. Não, em nome de Jesus. Tem espaço nessa colheita para você. Tem espaço nessa colheita para quem está aqui há 30 anos. Tem espaço nessa colheita para quem acabou de chegar. Tem espaço para todos os trabalhadores. Amém? E nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para que Deus desperte os trabalhadores. No entanto, não podemos ser ingênuos. Olha o verso número 5. Olha o verso, de número 3. Vão é a ordem do Senhor. Verso 3. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Eu entendo que uma das dificuldades que nós temos de servir além das portas da igreja é que as cidades às quais nós somos enviados a servir são cidades cujos moradores estão numa categoria muito interessante aqui que o Senhor Jesus os coloca. Nossos vizinhos, nossos parentes queridos, nossos colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, são lobos. É isso mesmo. São pecadores. E nós não podemos ser ingênuos. Quando a igreja sai da sua zona de conforto, frase bem clichê já, né? E tão verdadeira. Quando a igreja decide servir além das suas portas, o que nós vamos encontrar lá fora não são pessoas maravilhosas,
ansiosas por acolher a igreja e tudo que a igreja tem a oferecer. Mas o que vamos encontrar lá fora são maridos que estão batendo nas suas mulheres. São mulheres que estão consumindo, já hoje, está aumentando o número de mulheres que estão consumindo pornografia na internet. Está quase empatando com o número de homens. São meninos e meninas, adolescentes, que não têm um pingo de respeito pelos seus pais. São funcionários públicos, são empreendedores, são homens e mulheres cujo coração está dominado por pecado. Pessoas que vão querer se aproveitar da igreja. Pessoas que vão querer usar os recursos da igreja. Há pessoas que vão vir apenas para levar uma cesta básica embora. Há pessoas que vão sentar nesses bancos esperando uma oportunidade de desfrutar da influência da igreja para os seus próprios projetos pessoais. Mas não importa. Nós somos chamados para servir essas pessoas. E como cordeiros entre lobos, prontos para assumir prejuízos, porque eu nunca vi cordeiro dando pau em lobo. Eu nunca vi, pastor. Eu nunca vi cordeiro ganhando vantagem sobre lobos. Não é assim que a igreja avança. Não é assim que nós avançamos, tentando sermos melhores do que o mundo. Não, mas muitas vezes é nos sacrificando entre lobos. Abrindo mão do nosso tempo, abrindo mão de oportunidades de crescimento pessoal em favor do nosso próximo. Para que possamos ver um milagre acontecendo. Lobos transformados em cordeiros. Só Jesus pode fazer isso, amém? Você crê que Jesus pode fazer isso? É para isso que Ele nos chamou. O milagre quem vai fazer é Ele. É Ele quem transforma lobos em cordeiros. Agora eu e você somos convidados a viver como cordeiros, prontos para o sacrifício em meio aos lobos. Custe o que custar. E de fato, para algumas igrejas tem custado sangue, tem custado vida. Graças a Deus não é a nossa realidade aqui no Brasil, não é a realidade da igreja em São José dos Pinhais. Mas teremos que pagar algum preço, com certeza. Caminhando para o fim, queridos. Diante desses lobos com os quais nós convivemos, dos quais nós já fizemos parte. Aliás, eu acredito que ainda há lobos sentados nos nossos bancos, pastor. Acredito que há, e que bom que os lobos estão aqui, entre cordeiros. Mas sabe o que esses lobos estão precisando? Essas pessoas tão pecadoras, tão diferentes de nós, eles estão precisando de paz e de cura, que os cordeiros podem levar. E isso você encontra, sim, no versículo número 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E olha só o que nos diz o verso número 9. Curem os doentes que ali houverem. Curem os doentes e lhes deem paz. Nós poderíamos trabalhar tantas necessidades que há em uma cidade. Mas com certeza, as nossas cidades têm se tornado redutos de pessoas extremamente carentes de paz. Não precisamos nem falar do aumento da violência, da sensação de insegurança que todos nós desfrutamos quando saímos para caminhar num parque no final da tarde. À noite, então, em alguns parques é melhor nem ir. Ou mesmo no estacionamento de um shopping. Ontem a Lana e eu ficamos um pouco apavorados com alguns sujeitos que se aproximaram de nós. Porque a violência faz parte da rotina de uma cidade. E o problema não é só a violência física. O problema muitas vezes está aqui dentro. Quantas pessoas em nossa cidade estão extremamente perturbadas, desejosas de paz na sua mente, na sua alma, consumindo quilos de antidepressivos, ansiolíticos, e quando não apelam para um tratamento assim formal, tratam-se a si mesmas com quilos e quilos de açúcar, quilos e quilos de óleo, de gordura, e eu falo por experiência própria, litros e litros de álcool,
Por quê? Porque não tem paz. A paz que só Jesus pode dar, a paz que eu e você já recebemos. Essas pessoas precisam de cura. Cura para os seus corpos, sim, mas nós não podemos nos encantar demais, e aqui, é claro, é sempre motivo de polêmica. Às vezes nós nos encantamos demais com os milagres que Jesus realizou, curando o corpo das pessoas. E perdemos de vista que quando Jesus curava muitas daquelas pessoas, muitos daqueles cegos, coxos, paralíticos, leprosos, a maior repercussão daquela cura nem era na saúde, mas aquelas pessoas, coxos, paralíticos, leprosos, cegos, uma vez curados, teriam a oportunidade de voltar a dormir na própria casa, porque a maioria deles eram colocados para fora da cidade, 6 horas da tarde, as portas da cidade de Jerusalém se fechavam, e os doentes eram colocados para fora, principalmente leprosos. Quantos, depois que foram curados, viram os seus parentes pela primeira vez depois de muitos anos? Então a cura era muito mais do que física, era uma cura de relacionamentos, era uma cura na família. Quantos, depois de muitos anos, poderiam entrar pela primeira vez no pátio do templo? Porque doentes também não poderiam se aproximar do pátio do templo para adorar a Deus. Pessoas precisam de cura, não apenas para ter mais saúde, mas precisam de cura para se aproximar de Deus. Cura na sua alma, cura na sua mente. E a igreja pode levar essa cura, em nome de Jesus. Queridos, para encerrar, eu quero trabalhar aqui um último ponto com vocês. Mais do que os trabalhos que possamos desenvolver, e lembrando que a missão que nós cumprimos como igreja, à medida em que avançamos para dentro da cidade, e nos deparamos com os lobos da cidade, e a eles oferecemos a nossa vida como cordeiros, e a eles, aos lobos, oferecemos paz e cura, mais do que qualquer coisa. Sabe o que um lobo precisa? Um lobo precisa das boas novas do Evangelho. Um lobo precisa de boa notícia. E é assim que eu quero encerrar aqui essa manhã, lendo com vocês o final do verso 9. O verso 9 diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. E como é maravilhoso quando eu e você somos abraçados por aquela pessoa querida, que vinha em um caminho de lobos e se converte e anda conosco num caminho de cordeiros. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, enquanto levamos a mensagem, como mensageiros nós somos rejeitados. E isso pode acontecer, Igreja Batista Central. Pode acontecer que a cidade de São José não abra todas as portas para vocês. E ainda assim, olha só o que diz o verso 10. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Mas fiquem certos, o reino de Deus está próximo. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Nós não vamos conseguir ocupar todos os espaços da sociedade de São José. Mas quer bem-vindos ou não, a mensagem é a mesma. O reino de Deus está próximo. Sim, muitos vão experimentar a condenação do rei quando ele voltar. Mas muitos vão entender essa mensagem. Que o reino de Deus está próximo de mim. Que não é apenas uma realidade futura, em que um rei glorioso vai mudar todas as coisas, mas o rei está aqui agora. E o rei está perto de mim. O rei está perto de você. É isso que os nossos vizinhos precisam ouvir. O rei do reino está perto de você. O rei está perto do seu casamento, está perto dos seus filhos. Ele está muito mais interessado em você do que você imagina.
O rei está perto, ele está do seu lado. O rei está com as mãos estendidas, ele está pronto para te abraçar. Talvez, certamente, na verdade, nem todos vão gostar de ouvir isso, mas todos precisam ouvir. Quer a igreja seja bem-vinda ou não, quer em algumas situações tenhamos que sacudir o pó dos nossos pés, quer em outras situações vamos ter que investir mais um pouco, andar mais uma légua, oferecer a outra face. Em qualquer circunstância, a nossa mensagem tem que ser a mesma. O rei está aqui, o rei está próximo de você. E precisamos crer que essa mensagem é suficiente. Essa mensagem é transformadora. Essa mensagem transformou as nossas vidas, amém? O rei está próximo de nós. O rei está próximo de todo aquele que clamar, de todo aquele que derramar uma lágrima em silêncio, de todo aquele que o buscar, mesmo sem forças, mesmo estando sobrecarregado, o rei está próximo. Essa é a nossa mensagem para a cidade de São José, Pinhais e aonde quer que o Senhor nos enviar. Vamos à frente dele dizendo, ele está chegando. E em espírito e em verdade, ele já está do nosso lado. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos, pela paciência de vocês. Posso fazer uma oração, Elias? Depois eu passo a palavra para o Elias. Se você puder, curve seu rosto, feche seus olhos e ore comigo essa manhã. Onde nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Rei. E o Senhor nos confiou tão bela, transformadora e excelente missão de irmos adiante do Senhor, preparando o caminho para Ti, de irmos à frente, proclamando paz e cura, enquanto nos comprometemos uns com os outros, enquanto nos relacionamos uns com os outros, de dois em dois. O Senhor aprofunda os vínculos de paz em nosso coração, e isso queremos transbordar, mesmo em meio a lobos, mesmo, ó Pai, nas situações de maior dor que possamos enfrentar na cidade aonde o Senhor nos colocou. Mesmo que para isso precisamos, ó Senhor, e certamente precisaremos nos comportar como cordeiros, prontos para o abate. Crendo, ó Senhor, que a colheita é grande, crendo que apesar de toda a oposição que enfrentaremos, a colheita será feita, porque o Senhor levantará mais e mais trabalhadores. Renova em nossos corações a esperança, renova em nossos corações a certeza de que essa mensagem é suficiente. O Rei está aqui, o Rei está próximo. É tudo o que precisamos compartilhar, Senhor, em palavras e ações. Usa a nossa vida, usa a vida, Pai, desta igreja, pelo tempo que o Senhor determinou, que possamos continuar ouvindo boas novas do que o Senhor tem feito na IBC, na cidade de São José, e além, que através dessa igreja, o Rei seja glorificado, e vidas sejam aproximadas do Rei, em nome de Jesus. Amém.